braços pra alcançar, de prosperar. A bondade da mente pra criar, de prosperar. A bondade dar asas pra voar, de prosperar. De prosperar. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido, e não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Me perguntam de onde vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força
noite, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas rangelentes, mas gestou-se, no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O louco pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, aurora, a te fazendo belo bom entre florindo a aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vindo bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda bem-vinda alvorada, a te fazendo belo bom entre florindo a aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda bem-vindo dia, bem-vindo dia. Na canção que vem do coração, sinto o amor vibrar em emoção, calor, um sol por dentro a esquentar,
forte a união que está a se pensar. Sinto vibrar e iluminar, no mais que eu insista, querer e me esforçar, forte em mim se faz a presença, não fica longe de toda a união. É que dentro me envolvo em um sonho bom, relembrando a montanha que grande se ergueu. Ando firme caminho e dou minhas mãos, abro os braços, estico, alcanço o dom de prosperar, de prosperar. Sinto vibrar e iluminar, no mais que eu insista, querer e me esforçar, forte em mim se faz a presença, não fica longe de toda a união. É que dentro me envolvo em um sonho bom, relembrando a montanha que grande se ergueu. Ando firme caminho e dou minhas mãos, abro os braços, estico, alcanço o dom de prosperar. Dar asas pra voar, de Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos em nome do Mestre amado Jesus, agradecendo pela oportunidade bendita de estarmos no trabalho nessa seara. E aqui, na oportunidade que temos de trazer o Evangelho aos lares, trazendo o conforto, o consolo e o entendimento aos corações. Nesse momento, onde cada um de nós nos propusemos a parar um momento as nossas atividades, buscando envolver nesse momento de muita alegria para os nossos corações, para que a gente ouça minuciosamente os conselhos, os direcionamentos do Evangelho para a nossa vida no dia a dia. Nós vamos iniciar rogando a presença bendita dos amados benfeitores, do nosso companheiro de todos os instantes, amigo incondicional, o nosso querido Jesus. Querido Mestre Jesus, diante do teu amor, da tua paz, envolvidos pela tua misericórdia, nós aqui estamos, Senhor Jesus, buscando aprimorar os nossos sentimentos, permitindo que o entendimento,
acerca dos teus ensinos, nos façam pessoas melhores. Diante desta luz, diante do teu amor, nós rogamos a proteção a todos os lares, a todos os corações. E nesses instantes, te pedimos, Senhor, que direcione o nosso falar, para que cada coração consiga receber a gota de amor necessária nesse momento. Fique conosco, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, nesse momento, nós recebemos a missão de trazermos a reflexão da noite acerca de uma passagem do Evangelho que muito nos toca. Porque sempre que a gente escuta o Evangelho de forma tão minuciosa, tem certas passagens que nos faz trazer alguns questionamentos mais íntimos, mas que, ao mesmo tempo, nos permite direcionar o olhar, o entendimento, para além do momento que nós estamos vivendo. E hoje aqui, nós trouxemos aí essa imagem maravilhosa desse olhar de Jesus. E a proposta que nos foi feita foi acerca do Evangelho. Olhai, vigiai e orai. Como é interessante, né? Perceber essa imagem desse momento do Cristo e vislumbrar tudo aquilo que ele poderia estar pensando, sentindo nesse momento. E nessa condição onde hoje nós estamos aí, passando por momentos tão conflituosos, né? No sentido de estar provocando em nós reflexões que realmente nós temos que buscar visualizar de uma forma bem tranquila, bem serena, detalhes que talvez antes a gente não teria. E para a gente iniciar essa reflexão, nós vamos trazer aqui uma passagem que se encontra no livro Tempo de Transição, onde diz o seguinte: a maioria dos espiritistas entende e aceita o Evangelho de Jesus, a luz do Consolador, como grande roteiro de redenção humana. Será que nós compreendemos, não só enquanto espíritas, mas enquanto humanidade, o que é realmente aceitar o Evangelho de Jesus? É uma pergunta que vem à tona nesse momento, logo nesse princípio aqui da nossa reflexão da noite. Nós sabemos do esforço continuado que nós buscamos para aumentar a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de servir, compreender uns aos outros. Não tem sido fácil. E diante dessa realidade que nós trazemos, né, a oportunidade que a gente consegue perceber é de realmente buscar acompanhar esse olhar do Cristo. Nós estamos ainda tentando perceber qual seria o verdadeiro olhar do Cristo, né? Na nossa prática, no nosso dia a dia,
E nesse momento, quando a gente fala desse esforço continuado aí, nós vamos caminhando mais um pouquinho e nós vamos chegar onde Emmanuel, de forma muito, como a gente pode dizer, né? Emmanuel sendo Emmanuel, ele traz no livro Caminho, Verdade e Vida, logo na introdução, ele diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio. E diante dessa lucidez desse benfeitor, trazendo para a nossa intimidade, reafirmando, na verdade, como no Evangelho já nos permitia acompanhar, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós, diante dos milênios aí, nós sabemos que essa luz, ela não vai deixar de brilhar jamais. Que essa verdade, que essa vida, ela é contínua. E por mais que, diante do nosso entendimento, diante de tudo aquilo que nós passemos, nós estamos acompanhando lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, todas as tempestades e lágrimas que nós estamos acompanhando. Mas não se modifica um tio da palavra, dos ensinamentos, no sentido de fazer contínua a evolução que nós estamos e nós precisamos dar continuidade. As palavras de Jesus não passam. As orientações do Cristo jamais passarão. E nós temos essa lucidez no nosso dia a dia? Nós já paramos para começar a pensar nesse curso das existências que nós caminhamos. O quanto nós precisamos renovar o nosso olhar no sentido de visualizar e de vislumbrar além daquilo que nós percebemos no dia a dia. Emmanuel ainda continua afirmando o seguinte, que muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregam-se a perquisições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. Olha para vocês verem o que ele trouxe nessa simples afirmação aí, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós, às vezes, nos colocamos como doutores em conhecimento. Nós achamos que nós estudamos e sabemos tudo. E, na verdade, não é isso que acontece. Todos os dias, a cada momento, nós temos algo novo a aprender. O Cristo nos espera. Nós não temos dúvida disso. Emmanuel nos afirma isso também. Ele está ali, nos aguardando. Aguardando o momento que nós tomemos a atitude, que nós tenhamos a boa vontade de querer mudar. E ele ainda comenta o seguinte, que esse evangelho, que aqui é a verdade e a vida, e como o nosso companheiro lá no livro Tempo de Transição reafirmou, que nós colocamos anteriormente, Jesus é o grande
roteiro para a redenção humana. Nessa sabedoria do Evangelho, nessa sabedoria que o Evangelho nos entrega, nós temos que perceber a condição de seres que precisamos caminhar. E dentro desse aprendizado dioturnamente, nós temos que compreender também que o Cristo é a fonte inspiradora de tudo. Por isso que lá no início, o companheiro afirmou que nós temos que entender e nós temos que aceitar o Evangelho de Jesus. Dentro dessa condição, desse entendimento que nós buscamos, nós temos que perceber que o Senhor, contudo, não nos desampara. Ele não nos deixa desamparado. Esse olhar, esse carinho diferenciado, sabendo cada coração como é, que nós somos individualidades, nós somos espíritos com individualidades. Nós, nessa leitura mais aprofundada e esclarecedora dos textos, a gente reconhece que ainda nós temos muitos amigos, né, do Evangelho que prossegue caindo em suas aspirações de esperança, por acompanharem o Cristo à distância, receosos, se perdem nas gratificações imediatistas. E quando nós somos chamados ao testemunho, o que nós fazemos? Nós buscamos fugir das lutas redentoras e começamos a querer mudar e observar outras coisas. A gente começa, às vezes, a apontar o defeito do outro e o nosso olhar começa a mudar do verdadeiro roteiro. Aí nós trouxemos outra ideia nessa proposta aí do Cristo, nesse olhar ainda. Quando, lá no livro Fonte Viva, vai estar assim, na lição onde o capítulo vai tratar do vigiemos e oremos. Nós só vamos trazer aqui agora a ideia do que nos afasta desse olhar que nós iniciamos aqui do Cristo. As mais terríveis tentações, Emmanuel que está falando, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. E aí, nessa ideia, olha como é que nós temos que ser chamados a atenção nisso aqui. Nós estamos falando aqui de tentações. E aí, lá em Mateus, quando Emmanuel tece o comentário acerca dessa lição, no livro Fonte Viva, qual foi o versículo que Jesus afirmava? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Está em Mateus 26, no versículo 41. E aqui a gente quer chamar a atenção, gente. Porque nós queremos
dar um entendimento desse conceito de tentação. O que é a tentação? A tentação é um impulso para uma prática de alguma coisa que é censurável ou não recomendável. Então, olha, Emmanuel tinha afirmado aqui no livro Fonte Viva que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Está interno. Assim, olha a comparação que ele fez. Como o lodo intenso, capaz de ficar impossível de se entrar dentro de um lago, de usar aquela água, ela procede do próprio seio. O lodo, a água barrenta que é gerada, é lá de dentro do próprio rio. E quando a gente vai nessa profundidade desse texto, mais à frente, Emmanuel também continua, e a gente trouxe, dentro dessa proposta, onde ele coloca como são as tentações. E aí a gente traz com a imagem: não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Gente, deliciar nas gostosuras da vida é muito bom, não é? Termos ao nosso lado todos os desejos da matéria. Estalamos os dedinhos e temos um carro maravilhoso do ano que a gente quer. Aplicamos a outra situação e vamos ter a comida, até jogar fora. E aí, quando a gente continua refletindo no que ele trouxe aí, nessa condição de que nós não temos, então, não venha na nossa intimidade a gente querer falar assim: a gente não vai passar pela tentação. Nós vamos. Não tem como passar pelo mundo sem elas. E ele continua aí, né? Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam de ti. Quando não as combate dedicadamente, e qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Mais uma vez, Emmanuel traz a reflexão para o nosso dia a dia. Como que nós podemos querer modificar as nossas atitudes, andar num caminho reto, sem o cuidado, sem estarmos dispostos a renunciar determinadas posturas, determinados comportamentos, para que daquelas renúncias surjam novas oportunidades, novos trabalhos, novas condições, para que a gente receba do mais alto o direcionamento, o entendimento do Evangelho. Jesus, na sua sabedoria, ele não nos propõe mudanças bruscas. Jamais, gente. Tanto é que cada coração doa aquilo que tem. Não adianta a gente exigir do outro aquilo que ele não tenha. E dentro desse conceito, nós vamos trazer, na busca para extrair essas boas sementes, citada por Emmanuel, nós vamos trazer outra reflexão
já buscando o que vem a ser a ideia da oração. E aí nós vamos entender o que é o ato de orar, né? Que é o ato de comunicação do homem com o que é sagrado. E aí a gente quer dar uma pausa aqui, rapidamente, para a gente falar um pouquinho dessa coisa que é sagrada. Porque, às vezes, o que a gente fala do sagrado, né? Nós, quando falamos em sagrado, nós pensamos primeiramente em Deus. Os deuses, a realidade transcendental, né? Ou o poder sobrenatural. Aquilo que no início para nós talvez pareça como uma queixa, uma angústia, um sofrimento, depois vai englobar e começa a passar a ser uma adoração, a gente se prostra, né? E aí, dentro das outras doutrinas, né, como a gente pode citar aqui a questão para os panteístas, por exemplo, é absorver o que está de belo no universo. E aí, nós, aqui enquanto espíritas, né, enquanto os cristãos, nós começamos a perceber que a prece, ela é o quê? Ela é uma invocação, né? Nós, mediante esse momento, o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que ele se dirige. E aí, nós trouxemos aqui o conceito que está lá no Livro dos Espíritos, que qual é o conceito da oração aí, né? A oração pode ser entendida como uma aproximação com Deus, por meio de palavras ou pensamentos, realizada em particular ou em público, inclui um ato de louvor ou adoração, um agradecimento ou um pedido. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar dele, é pôr-se em comunicação com ele. E pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Estão compreendendo a linha quando lá no início nós começamos a pensar no olhar? Que nós trouxemos as tentações como ideia? Que Emmanuel afirmou para a gente que não temos como passar pelo mundo aqui sem tentações. E que nós, se nós estamos dispostos a cooperar, nós temos que buscar uma forma de extrair o melhor. E como que a gente vai conseguir fazer isso? E aí, o próprio Jesus deu esse roteiro para a gente. E aí, aqui a gente quer dar um ponto. O que seria vigilância? Né? Como que nós podemos entender conceitos do olhar e do vigiar? O olhar é o que, gente? A gente vai prestar atenção em alguma coisa. A gente vai velar, a gente vai proteger. E o vigiar? Observar com atenção, estar atento a alguma coisa. Entenderam a conexão do olhar e do vigiar?
quando a gente, pela observação, por prestar atenção e por observar, a gente vai ter um momento para a gente começar a ficar atento a alguma coisa. E diante disso, a gente não pode negar as valiosas informações bíblicas que a gente recebeu com relação a isso. No Velho Testamento, nós temos lá Abraão, o próprio Moisés, que trouxe aí, né, a lei de justiça. Samuel, profeta. Davi e Salomão. Expoentes de primeira grandeza em oração. Dentro desses movimentos do Antigo Testamento, tabernáculos, templos, como queiram chamar, nós temos a oportunidade de termos como templo o nosso lar. O nosso lar tem que ser um templo de oração. Nesse momento onde é nos permitido estarmos unidos com os nossos entes queridos, com aquelas pessoas que estão convivendo dia a dia conosco, para que a gente também compreenda esse momento. E aí, pessoal, no Novo Testamento nós trouxemos o exemplo maior de grandeza em oração, que foi o próprio Cristo. Como ele nos convocou agora. Olhai, vigiai e orai. E quando nós refletimos nessa profundidade dessa orientação, Jesus, como nós ensinamos, né? Hoje, por sinal, é o dia dos educadores, né? Dos professores. A gente já quer deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho a esses companheiros que lutam diuturnamente por esse processo, né, da educação integral. Hoje nós estamos trabalhando à distância, mas com o mesmo amor e carinho, talvez até em um nível de acompanhamento tão mais aprofundado do que nós tínhamos antes, de relacionamento com as famílias, de relacionamentos uns com os outros. Parabéns, professores, pelo dia de hoje. E aí nós temos esse mestre, educador por excelência, pedagogo por excelência, que nos ensinou por meio da oração, no imperativo dessa grandeza, na condição de filho de Deus, porque ele afirmou que ele era filho de Deus, né? Na eloquência de suas preleições, de suas atitudes, ele deixou para nós o grande modelo de oração, para que nós tivéssemos o entendimento, nesse momento, que a oração, de forma assídua, humilde, sincera, ela sai da nossa intimidade, da nossa individualidade. E nós tivemos outros apóstolos na terra, né? Como fiéis propagadores aí da oração. Próprio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino,
e entre outros. No entanto, nós trazemos aqui, para que cada um consiga perceber e considerar, que essa oração, como elevação da mente para Deus, esse diálogo que a gente tem com o divino, com o que é superior, no sentido de ser aquele que nos direciona, pouco nós temos nos dirigido a Deus de forma conveniente. E Jesus nos chama a atenção para isso, quando Ele nos permite falar da vigilância, falar do olhar. Porque quando a gente fala dessa adoração verdadeira, que é o que nós vamos trazer agora, essa oração que Kardec trata como uma lei, é a primeira lei citada na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais, né? E, em especial, né, no dia de hoje, eu tive a oportunidade de presenciar a minha filha procurando, né, no Livro dos Espíritos, algo que chamasse a atenção. E aí ela virou e falou assim: mãe, o que você mais gosta do Livro dos Espíritos? Eu virei para ela e falei assim: eu gosto da terceira parte. Aí ela falou assim: na terceira parte, fala especificamente de quê, mãe? Eu falei: fala das leis morais, né? Vai tratar essa terceira parte. Kardec trata das leis morais. Aí ela falou assim: eu acho que é isso que eu, como ela, né, tá estudando ainda, né? Aí tá aí na mocidade, buscando, né, envolver na parte do estudo também, para começar a conhecer, que é a nossa função também de evangelizador, né? Quando a gente diz lá para o nosso pequenino, lá, desde os bebês, que Jesus é esse governador do planeta, que Ele tem em suas mãos, né, toda a estrutura do planeta Terra. E aí ela vira e fala comigo assim: uma das leis que eu mais gosto é onde fala das leis, da lei de conservação aí, né? Que ela busca, que nós temos que entender esse processo aí dos acontecimentos. A lei de sociedade, né? E Kardec fala da primeira lei aqui para nós, como lei de adoração. E aí, nós trouxemos aqui uma imagem, né? Onde a gente pode perceber a beleza da energia que nós recebemos toda manhã, desse sol que, por sinal, está quente, mas que nós temos que ser gratos. Nós temos que agradecer pela chuva, nós temos que agradecer pelo sol. Quantos hoje, né, desejam a chuva para apagar as chamas que estão aí, as labaredas? E aí, quando a gente adora nesse sentido, entendendo essa terra como altar de oração diária, como nosso campo de trabalho. Kardec, quando ele trouxe como entendimento para nós essa primeira lei, não foi por acaso. A gente sabe que teve uma ideia para a gente começar a compreender
o belo, para a gente começar a entender, mudar o olhar, como Jesus propôs. E é esse clarear que a doutrina espírita tem oportunizado para nós. A mudança desse olhar, de compreender dentro da racionalidade. Essa racionalidade que nos faz entender o seguinte: Emmanuel colocou lá no Caminho, Verdade e Vida, que toda a terra é seu altar de oração, e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Toda terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho, ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Gente, quantos de nós não pensamos que lugar de oração é só o templo, é só a casa espírita? E não nos preocupamos de criar o hábito, pelo menos uma vez por semana, de fazer o nosso culto no lar, para tornar o nosso lar um pequeno templo. Nós não temos que perder uma oportunidade bendita dessa. Quando aqui Kardec colocou a lei de adoração como uma das primeiras leis naturais de cada um, ele nos traz o auxílio dos espíritos superiores, ele nos informa que a adoração é natural e pertence à espécie humana. Não é algo que a gente vai, quando quiser. É natural. E a gente sabe disso, basta a gente passar por um aperto maior. Qual é o primeiro momento que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente corre para a oração, não é? Pois é, mas a gente não precisa passar pelos momentos difíceis primeiro para adorar a Deus, para buscar Jesus. Com Jesus, as coisas ficam mais fáceis, menos complicadas. Nós adquirimos aquele fortalecimento que a gente às vezes fala assim: eu não sei de onde veio essa força, eu não sei como eu consegui passar. A gente às vezes não para. Na nossa intimidade, a gente questiona: como que eu consegui passar por um processo tão difícil? Consegui sair agora de um hospital, de um leito de UTI. Mas a gente sabe dessa mão divina. E aqui, quando Kardec coloca essa questão, ele fala, na pergunta 650, que origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto do ensino? Na resposta dele, ele trouxe para a gente que o sentimento é inato, como a existência de Deus, né? E na 652, ele faz a seguinte pergunta: pode-se considerar a oração como tendo sua fonte na lei natural? Aí ele nos afirma que ela faz parte da lei natural. E aí nós trouxemos, agora nessa parte, Jesus, governador desse planeta maravilhoso que é a Terra, escola divina para nós, né? O versículo onde é o proposto
para nosso trabalho da noite. Jesus, lá em Marcos trouxe isso, né? Marcos registrou. Marcos, capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quanto chegará o tempo. Vou repetir. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E aí, às vezes, em virtude da nossa ignorância sobre as verdades divinas, né? Sobre as leis divinas, nós perdemos, dentro de todo o arcabouço do que é nos oferecido no nosso dia a dia, e nós perdemos a oportunidade que Marcos permite que venha aí para nossas reflexões. Ele revela, né, dentro desse movimento aí, que nós temos a necessidade de refletirmos continuadamente e de analisarmos cada passo que nós vamos tomar. Cada decisão, cada atitude, nós temos que olhar. E aí vem as perguntas, não é isso? Olha aí as perguntas. A que tempo o mestre se referiu quando ele falou: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo? Que tempo é esse que o mestre se referiu? O tempo de agora? A situação que nós estamos vivendo agora? A regeneração batendo as portas e nós ainda insistimos em não aproveitar o tempo? Aos tempos chegados, né? Olha para você ver. Os tempos são chegados. A gente escuta isso a maioria das vezes. Os tempos são chegados. Como temos sentido esse instante atual? Esse momento que nós estamos vivendo agora? Como é que nós estamos? E aí, observando tudo isso que está ocorrendo aí na nossa atualidade. Nesses momentos líquidos, em que os valores parecem se perder, nós estamos naquela condição que às vezes a gente tem a sensação que perdeu o significado. As pessoas estão perdendo o significado da vida. As pessoas não sabem aonde ir, né? Nós não sabemos aonde ir. Qual caminho percorrer? Tudo parece apontar para que os tempos são chegados. E aí a gente vê companheiros entrando em desespero, né? Talvez dentro disso aqui, dessa informação que a gente tem, né? Jesus como governador desse planeta. Oh, gente, essa imagem é linda. Meus meninos ainda brincam: mãe, você gosta muito, né? E eu me lembro aí do nosso companheiro Cristalino, que também gosta muito dessa imagem, a gente sabe disso, né, Cristal? E dentro dessa oportunidade de perceber que esse olhar divino está direcionado para nós, estão direcionados a nós. Mas será que nós estamos naquele processo que faz parte da lei de adoração, de compreender e perceber que esse olhar está direcionado para nós? Porque nós estamos invigilantes. Às vezes a gente até quer orar,
Mas no meio, né, vem os pensamentos perturbadores, as dificuldades, e nós às vezes até nos perdemos na oração. Quantas vezes? Quem nunca passou? De perder no meio da oração e tentar restabelecer a sintonia de novo para recomeçar. E é assim que o Cristo nos olha. Aguarda o nosso recomeço. Nós entendemos nesse processo aí que a prece, na verdade, como ato de adoração, né? Que orar a Deus é pensar nele, que é aproximar, que é querer estar com ele, como a gente colocou. Nós descobrimos até aqui que nós não temos como viver nesse planeta, como o próprio Emmanuel afirmou, sem passar pelas tentações. Nós seremos tentados o tempo todo. Vai vir aquele convite que, se você tiver com olhar direcionado para os princípios do Evangelho, como roteiro, como caminho, verdade e vida, você vai dizer não. Você não vai aceitar que te corrompam. Você vai saber dizer não quando te oferecer algo que não te pertence. E aí a gente começa a entender o processo da vigilância, que é o cuidado, que é a precaução, que é a prevenção. E aí nós vamos trazer para nós esse sentimento de prestar atenção em alguma coisa, de proteger, de velar. E aí aqui hoje a gente traz, por exemplo, uma mãe, um pai. Ele quer proteger seu filho, gente. Ele presta atenção nos comportamentos, nos detalhes do filho. Quer ver os papais, as mamães que estão aí, marinheiro de primeira viagem, quando a criancinha dá o primeiro sorriso, vem a foto, andou pela primeira vez. Isso é prestar atenção. Isso é olhar os detalhes. E olhar, mirar, examinar esses detalhes são atitudes saudáveis. Quando a gente tem o propósito sincero de aprender. Não é olhar a vida do outro, incomodar com a vida do outro. Não, nós não estamos falando disso aqui em momento nenhum. Mas é velar, proteger o outro. E aí, a pergunta que nos vem: qual é a leitura que nós estamos fazendo desse momento atual? Né? Até que ponto nós abalamos pelas ondas efêmeras das situações? Quando nós falamos aí, o cultivador do campo não prescinde do arado que sucará o corpo da gleba. O estatutário recorrerá ao buril para afeiçoar ao mármore, a ideia criadora que inflama a cabeça. A criatura, interessada na produção de reflexos mentais protetores, de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. E aí a gente quer ficar aqui. Entendimento que simbolize fraternidade operante. É preciso olhar, é preciso entender, examinar, ponderar, para que a vigilância não seja incompleta. E aí a gente, quando falou da oração, né, e da vigilância, que é a próxima oportunidade que nós estamos tendo aqui, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Nós voltamos lá no Evangelho de Mateus. Por que Jesus pediu isso? E Emmanuel nos afirma o seguinte:
ele nos traz que nós temos um passado delitoso. Nós renascemos na terra com forças desequilibradas no nosso pretérito para as tarefas de reajuste. Nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. E aí, às vezes, a gente questiona o companheiro que não dá certo, os filhos que são complicados, mas nós não sabemos o que é que nós provocamos no passado. E aí a gente, às vezes, começa a entrar na crise da oração. Olha para vocês verem. Hoje nós estamos aí nesse processo das redes sociais. Olha essa imagem. Nós preocupamos, às vezes, hoje, mais com as redes sociais do que com a nossa postura, dia a dia, com a nossa vida. E aí, nesse processo de crise da oração, em que é colocado aí, foram pontuadas algumas situações que poderiam provocar, né? O ateísmo em suas diversas formas, né? Que a gente sabe que o ateísmo aí é a doutrina ou a atitude de espírito que nega categoricamente a existência de Deus. O afrouxamento da fé e a esterilidade moral do culto de muitos cristãos. Nós não queremos fazer um culto no lar? Nós temos dificuldade de reunir os nossos entes amados para fazer uma oração. O êxito do progresso técnico e científico, nós estamos preocupados com as redes sociais, de manter o status, de manter as coisas para o outro ver, né? Redução da prática e, às vezes, do próprio conceito de oração, a oração de súplica, como prejuízos dos aspectos imanentes e essenciais da oração. Então, são detalhes que passam por aí. E, seguindo, para a gente já caminhar aí para a nossa reflexão final, nós não poderíamos deixar de reconhecer que quem ora, a prece tem eficácia. É tão bonito quando alguém chega para você e fala assim: ore comigo porque está acontecendo, estou passando por tal situação. E aí, depois que passa o período da tribulação, a pessoa vem e fala assim: obrigada por suas orações, porque hoje fulano está de pé, hoje meu filho está melhor, conseguiu sair de tal e tal situação. Isso é eficácia da prece. E Kardec fala que pelo pensamento que é pelo pensamento que nos colocamos em sintonia com os seres tanto encarnados como desencarnados. Por intermédio de nossas ondas mentais, podemos auxiliar e sermos auxiliados pelas outras mentes que entram em contato conosco. Atuando sobre esse fluxo energético, curamos e somos curados de algumas doenças, até aquelas catalogadas pela medicina como incuráveis. E a gente falando dessa ação da prece, do entendimento que nós recebemos, Emmanuel traz uma proposta, que é a próxima ideia aí que a gente vai trazer. Ele traz uma proposta. E um homem, quando se vê arruinado na saúde, nas coisas da empresa, nas dificuldades materiais, em consequência dos excessos que ele mesmo se entregou, que nós nos entregamos aos excessos, nós não podemos deixar de buscar a oração. E aí, Emmanuel fala o seguinte: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé, a humildade. Entretanto, lembremos dos ensinamentos do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações. De vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda.
Olha que proposta Emmanuel nos convida a exercitar. Tem de bom ânimo. Paciência, meus irmãos. Cadê a nossa fé? E aí nós temos que dar o braço a torcer, né? Para entender que nós temos que ser humildes e esperar no Senhor. É essa a proposta. O planeta não está à deriva. Existe um governador além da governança física atual hoje. E ele não nos deixa à deriva. E para concluir, nós trouxemos essa mão divina, onde o próprio Jesus nos anunciava, né? Com muita precisão, sem reserva nenhuma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que nós estamos tendo a oportunidade de receber essas gotas do Evangelho, como nós estamos recebendo aqui nessa noite, de forma muito simples. Eu não estou aqui na condição de sabedora, mas tentando trazer para a minha intimidade, dia a dia, junto aos meus familiares, junto aos meus filhos, junto às pessoas que convivem comigo, junto aos meus queridos alunos, a necessidade de sermos melhores hoje do que fomos ontem. O dia de ontem foi, mas a partir de hoje, a partir do agora, nós temos a oportunidade. E Jesus, na sua simplicidade, com seu amor, nós temos que buscar essa verdade. E Joana traz para a gente, assim, de forma muito sucinta, no livro O Despertar do Espírito, que ela fala assim: busca a verdade e a verdade te libertará. Não se trata de uma verdade religiosa, de uma filiação doutrinária a este ou aquele agrupamento de fé, de adesão a um ou outro partido político, social, de compromisso cultural, filosófico, mas da verdade que paira acima de todos os limites estabelecidos por grupos e igrejas, organizações e escolas. É aquela que permanece soberana, livre de toda e qualquer injunção escravagistas, egóica, que proporciona a paz interior acima de toda transitoriedade conflitiva das expressões, que são válidas em um período e perdem em outro o sentido noutra circunstância. Faz superar a ansiedade e conduz o bem-estar contínuo, mesmo em situações difíceis. Então, a gente não quer saber daquilo que é transitório. A gente tem que buscar o que é eterno, o que é verdade, o que nos faz melhorar a cada dia. E aí, nós trouxemos agora, finalizando aí, o verdadeiro entendimento do que foi esse olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos. O vocativo, olhai, que Jesus nos desafiou aí, foi para essa proposta de renovação para despertar nossa consciência. O estímulo para superar todos os paradigmas materialistas. A convocação para a efetiva transformação moral de cada um de nós em vista da regeneração social de toda a humanidade. E aí a gente quer dizer para vocês, nessa concepção, que tempo e reencarnação são imprescindíveis para o entendimento do ser imortal como artífice de seu próprio destino. Nós sabemos o quanto nós temos que caminhar. E a caminhada não será fácil. A caminhada não está sendo fácil. A prova disso nós tivemos aí agora,
praticamente um ano onde nós somos forçados a compreender o amor divino no mais íntimo de nossa necessidade. Jesus, conhecendo as nossas fraquezas, nos advertiu que olhássemos, que vigiássemos e que orássemos. E é isso, essa mensagem que nós queremos deixar hoje aqui, meus irmãos. Que nós consigamos reter os bons sentimentos, que nós saibamos ser gratos, porque a gratidão é muito importante para a nossa vida. E aqui nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer a Jesus pela misericórdia, pelo amor, por esse olhar maravilhoso que Ele tem por toda a humanidade, por segurar esse planeta em suas mãos e estar direcionando a vida. Nós vamos pedir que cada um, do jeito que permitir, do jeito onde estiver, pare um instante, pare esse momento. Vamos energizar, fazer do ambiente onde é que nós nos encontramos agora o nosso templo, o nosso tabernáculo, para elevar os pensamentos a Jesus e agradecer por essa noite, por esse dia, pela continuidade da vida. Senhor Jesus, muito obrigada, Mestre, por esses instantes. Muito obrigada, Senhor Jesus, por ter nos permitido beber cada gotinha desse evangelho nessa noite. Desses ensinamentos, Senhor, que nos traz à alma o consolo, o conforto, o entendimento, para não desistirmos, Mestre, da nossa caminhada. Nós te agradecemos, companheiros e benfeitores espirituais, responsáveis por esta humanidade. Toma em tuas mãos, Senhor, nesses instantes, cada companheiro que está passando pelas provações da doença, pelas dificuldades materiais, Senhor. Que nós possamos unir em teu nome e sermos capazes de termos o teu olhar, de vigiar, Senhor, os nossos comportamentos, mas em agradecimento à tua presença, elevar os nossos pensamentos a ti e agradecer por tudo que tem nos permitido viver. Fique conosco, Jesus, em mais um dia, em mais uma noite. E que ao dia de amanhã, Senhor, seja ainda melhor do que o dia de hoje. Gratidão, Mestre. Fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.